A dúvida justifica a fé? Bom, acabei de assistir aqui Conclave, filme inspirado no livro homônimo do Robert Harris, dirigido pelo Edward Bergers, que se ele já não tinha provado para você que ele era um diretor talentoso depois de Nada de Novo no Front, Conclave vem para confirmar e afirmar que esse é um cara que a gente tem que estar de olho nos próximos projetos. Um diretor talentosíssimo, com muita atenção aos detalhes. Em Conclave dá para ver que ele estudou e respeitou todas as doutrinas católicas, todos os ritos da morte de um papa, desde como é feita a votação até o que se faz com o anel do papa depois que ele morre. O roteiro é de Peter Straugh, é um roteirista muito talentoso que já tinha provado o seu talento com um excelente O Espião que Sabia de Menos, e aqui vem de novo com um thriller onde o espectador não tem certeza de nada que está sendo dito, de nada que está sendo exposto e fica em constante dúvida. Fez uma adaptação bem fiel ao livro original, Conclave, coisa que é bastante impressionante até, porque com Nada de Novo no Front, o Edward Berger preferiu, já com uma obra bastante consolidada, com o livro Nada de Novo no Front, com uma versão para o cinema também bastante consolidada, ele resolveu mudar bastante a história, fazer uma releitura da obra original e trazer questões e debates que a primeira adaptação para o cinema não tinha. Com o Conclave é diferente, ele segue bastante o livro, é bastante fiel à obra original de Robert Harris, e aqui ele faz uma adaptação sem carregar o espectador pela mão e explicar todos os ritos e tudo que ele coloca no filme. Ele, de uma forma que poucos filmes fazem hoje em dia, ele respeita a inteligência do espectador. Ele explica o que tem de ser explicado e deixa subentendido o que tem que ser subentendido para você posteriormente pesquisar. Ele pressupõe que o espectador é inteligente o suficiente ou é sagaz para posteriormente pesquisar e entender um pouco mais a fundo o filme. Então ele não explica o que necessariamente é uma cúria, ele não explica o que necessariamente são alguns ritos de passagem, ele não vai explicar quais são as hierarquias da Igreja Católica, porque um cardeal usa vermelho, as vestimentas. O filme não insulta a sua inteligência explicando coisas que ou você consegue descobrir sozinho, ou que você tem algum conhecimento prévio, ou que você pode pesquisar depois. Ele explica estritamente o que é necessário para o entendimento da trama. Aqui a gente tem que dar uma atenção também para a trilha sonora de Volker Bertelmann, já premiado por Nada de Novo no Front. Então o Edward Berger e o Volker é uma dupla que já deu certo e que vem de novo muito bem para esse filme. A trilha é um misto de certeza com uma pitada de dúvida. Por incrível que pareça, é uma trilha que ambienta a gente nesse ambiente da Igreja Católica, que apesar de estar se tratando de festa, se tratando de uma coisa muito humana, é um ambiente muito burocrático, é um ambiente cheio de dogmas, é um ambiente cheio de manuais do que se fazer e de como se fazer, e ao mesmo tempo nos coloca nesse momento muito íntimo da instituição da Igreja Católica, que é o conclave. Apesar de ser um momento estritamente protocolar, também é um momento da talvez a maior incerteza da Igreja Católica, que é quem vai ser o novo Papa. Então a trilha traz esse misto de uma dureza, de algo protocolar, de algo burocrático, com essa questão da dúvida. Então é muito legal ver o trabalho se repetindo, e um trabalho que já foi bem no circuito de premiação, e que pode vir bastante bem pro Oscar também, já que o Volker foi indicado, e eu não assisti ainda todos os filmes do Oscar, mas eu acho que ele tem bastante chance sim, é uma trilha muito forte que te ajuda na imersão com a obra. Com a morte do Papa, o cardeal Lawrence fica responsável do conclave. Cercados por líderes do mundo todo, nos corredores do Vaticano, ele descobre uma trilha de segredos profundos que podem abalar a própria fundação da igreja. Eu não me lembro de uma cena onde o Ralph Fiennes, o personagem do cardeal Lawrence, que é o protagonista da obra, não apareça. Então a gente só vê o que o cardeal vê, a gente só escuta o que ele escuta, e isso nos coloca como espectador numa posição que o Peter Straugh claramente, intencionalmente nos colocou, que é de não saber o que realmente é real, quem tá falando a verdade. E com certeza isso foi uma escolha intencional, tanto do roteirista como do diretor, para nos deixar enclausurados junto com os cardeais, que não tem contato com o mundo externo enquanto o conclave não acaba, quase como no livro do Machado de Assis, no Dom Casmurro da Vida, não saber realmente o que tá acontecendo, porque a gente só tem o ponto de vista daquela personagem. Personagem lindamente interpretada pelo Ralph Fiennes, é um ator já consolidado, e aquele nos traz mais uma atuação sutil, mas muito carregado, que mostra os conflitos internos daquela personagem consigo mesma, e com esses conflitos ter que lidar com as certezas e com as incertezas
daquele momento, que é muito importante. Ele não quer levar aquilo tão politicamente. Como todos os outros, ele quer ser mais, talvez ingenuamente, ser um pouco mais ainda ligado com a fé, apesar da personagem dele ser a que tem dúvidas sobre a fé, a que tem dúvidas sobre a própria fé. E aqui a gente tem um elenco recheado de atores coadjuvantes bons, só que nenhum com muito destaque. E não por incompetência dos atores. O roteiro não dá abertura para destaque de coadjuvantes. A gente tem alguns que são os candidatos a Papa, que é o Stanley Tucci e o John Lithgow, além das irmãs que, apesar de no filme, assim como no mundo católico, as freiras terem que ser quase invisíveis e imperceptíveis para os cardeais, para os bispos, etc. No filme não é diferente, mas a gente tem a irmã Agnes, que é uma personagem interpretada pela Isabella Rossellini, que rouba a cena, que quando fala tem o que dizer e rouba a cena nos momentos em que ela aparece. No filme como um todo a gente tem uma temática bastante presente, inclusive até citada, até falada na diegese do filme, que é: a dúvida e não a certeza é a bússola da igreja, porque ela justifica a fé. A gente tem essa frase dita pelo Cardeal Lawrence, o personagem do Ralph Fiennes, no momento ali de iniciação do processo de conclave. É interessante esse personagem dizer essa frase, porque aqui a gente tem um paralelo interessante. A personagem do Ralph Fiennes é uma personagem que ela duvida da própria fé. Logo no começo do filme é dada essa informação pra gente que ele já não consegue mais rezar. Ele está duvidando da própria fé. Ao mesmo tempo, ele cita essa frase, usando a dúvida como principal pilar da fé e da igreja, como a bússola da igreja. Então a dúvida é o que mantém a fé e vai manter a igreja católica. E por outro lado, ele é a personagem que, dentro de um processo de conclave, onde você tem informações que às vezes conluio e tramóias que podem parecer mentira, que podem não ser verdades, sobre alguns cardeais que são bem cotados para virar o novo Papa, ele é a única pessoa que não se satisfaz com a dúvida, que não se satisfaz com a incerteza de saber se aquela informação é verdade ou não. Ele precisa ir atrás de provas concretas, ele precisa ir atrás da certeza absoluta das informações que chegaram até ele, porque ele não quer errar e ele não quer conduzir mal aquele conclave. Ele não quer conduzir mal aquela situação que vai definir o pontífice mor da Igreja Católica. Então o filme nos coloca no meio dessa dualidade entre a fé necessita da dúvida e o personagem que duvida da própria fé é justamente aquele que vai querer melhor conduzir o processo de conclave, que vai querer ter certeza das informações para que o melhor Papa dentre eles seja o escolhido. E a fotografia, como tudo num bom filme, ajuda ainda mais o espectador a emergir na obra. Assim como a personagem do Ralph Fiennes está em um momento em que ela não queria estar ali, a gente tem uma fotografia que nos mostra muitas vezes corredores intermináveis, ambientes muito fechados, corredores com muitas portas, que nos dá a impressão de que a gente tem que adentrar cada uma para descobrir o que tem no interior e que a gente não vai saber o que tem no interior de cada porta, quais são os conluios que estão acontecendo por trás daquelas portas. E quando a gente consegue adentrar em alguma porta, como na cena em que o Cardeal Lawrence vai interrogar o Cardeal Tremblay, a gente tem duas portas. Então a gente tem uma antessala, uma sala e aí a gente tem uma outra porta, o que deixa a gente sempre nessa sensação de a gente nunca vai conseguir entrar no interior daqueles quartos, no interior daquelas personagens. Ali tudo se trata sobre como você quer ser visto e não sobre o que você é no interior. Tanto que o Cardeal Bellini, a personagem do Stanley Tucci, é uma que se desconstrói no meio da obra, porque ela começa a ser uma personagem que não queria ser papa, não queria esse fardo, mas acha que tem um dever, por ter um apoio dentro dos cardeais da vertente liberal, de impedir que o Cardeal Tedesco, que é o cardeal da vertente conservadora com maior potencial de virar papa, de realmente vencer o conclave, virar um papa. Ele começa o filme com esse discurso de que não quer ser papa, de que não quer esse fardo, mas eu preciso, eu tenho uma missão, que não sei o quê, e depois se desconstrói e revela que todo cardeal no fundo quer ser papa. Ele também queria ser papa, ele já tinha escolhido o nome para o seu papado. Então a gente realmente está imerso num mundo de aparências, num mundo extremamente político, e que não é porque se trata de fé e de religião que aquilo vai ser diferente, que as pessoas vão ser um pouco melhores. Então, a dúvida anda ao lado da fé, e a personagem que mais tem dúvida é a que mais quer fazer o certo no final das contas, é a que mais, talvez ingenuamente, quer que a melhor decisão seja tomada. Outra relação muito legal que o filme nos traz é a contradição entre as roupas definidas dos cardeais. Assim como o padre tem sua batina, os cardeais têm vestimentas específicas para momentos específicos.
Então, quando todo mundo está no seu dia a dia, ele tem uma vestimenta correta. Quando eles vão votar, tem uma vestimenta correta. Quando eles estão em determinada situação, você tem a vestimenta correta. Então, a questão da vestimenta, que entra muito na questão do estudo bem feito, da direção de arte, do estudo bem feito de todas as áreas do filme, para ser muito fiel aos protocolos da Igreja Católica, a direção de arte não foi diferente. Então, todo mundo usa uma mesma roupa, todo mundo usa uma mesma vestimenta para a mesma ocasião. Isso brinca com a nossa percepção de a igreja é una, a igreja é um corpo só, a igreja está unida, quando na verdade a gente vê em vários momentos isso é escancarado, é jogado na nossa cara que a igreja é feita de várias facções. Como por exemplo, uma das cenas no começo do filme, quando os cardeais vão entrar em isolamento pro início do conclave, a gente tem a personagem do Ralph Fiennes, né, o cardeal Lawrence, num terraço em cima, olhando todos abaixo. Todos vestidos da mesma forma, só que vários grupos separados no pátio. Quando você bate o olho nessa cena, você já consegue entender, né, para o espectador mais atento e até o desatento, eu vou falar porque é uma cena bem ilustrativa, ele vê que a igreja quer passar essa imagem de ser uma igreja una, de ser uma igreja fechada em si mesma, de ser uma igreja muito unida, mas no interior dela, no momento em que ela vai ser enclausurada, a gente vê várias facções, vários motins se destacando. E essa interpretação fica ainda mais forte quando no final do filme o conclave demora algumas votações e eles não saem do confinamento até definir o novo Papa, então o processo de votação duram alguns dias. No final, na última votação, quando finalmente vão realmente definir que é o novo Papa, você tem uma cena aérea idêntica, todos vestidos da mesma forma, tava até chovendo, então todos com o guarda-chuva da mesma cor, vestido da mesma forma, só que agora você não tem várias facções, vários grupinhos. Todos estão caminhando juntos para tomar aquela decisão que mais para frente a gente vai ver que vai ser a última votação do filme e realmente vão definir o novo Papa. Então é muito legal como o filme brinca com essa contradição e a todo momento com essa lógica da igreja querer passar algo e internamente ser outra coisa. Até por isso o filme gerou bastante polêmica dentro da Igreja Católica. Primeiro, por revelar muitos ritos que ela tem nesse momento de conclave. Segundo, porque o Edward Berger dá essas cutucadas na igreja, de tipo, a instituição da Igreja Católica é uma instituição muito política, e nem sempre o mais alto escalão vai querer o melhor para a fé. Eles querem o melhor para eles. Então a gente tem uma situação muito interessante com a personagem principal navegar sobre, que é um ambiente de confinamento, onde existem cardeais que querem muito ser papas, existem cardeais que não querem ser papas, mas acham que precisam para evitar um mal maior. A gente tem cardeais que têm apoio e não se veem dignos de ser papa. E tudo isso pautado naquela frase dita no próprio filme: a fé precisa da dúvida. E se não ficou claro para o espectador mais desatento essa questão dos grupos separados dentro de uma instituição que quer se provar una, a gente tem isso bem escancarado, com o cardeal falando para o Lawrence que nos momentos de refeição, todos os cardeais se separam pelas suas línguas, pelas suas nações. Então a gente tem a mesa dos italianos, a mesa dos franceses, dos ingleses, a mesa dos africanos. Isso só escancara como eles próprios sabem disso, mas parecem não se importar além da personagem principal. Filmaço, vale a assistida, vale pagar no cinema por aí. Eu acho que tem bastante chance de ir pro Oscar. Eu ainda não vi todos os filmes, mas se ganhasse não ficaria triste. Eu tenho que assistir os outros filmes para realmente tirar uma conclusão mais certa sobre, mas acho que é o candidato forte para melhor roteiro adaptado do Peter Straughan, para melhor ator com Ralph Fiennes, como melhor filme também acho, para melhor trilha do Volker Bertelmann. Então curte, comenta, compartilha para quem você acha que deve ver, o que já viu, curtiu ou não curtiu Conclave, tá bom? E quem vai ficar de olho nesse Oscar aí, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.